Queria convidar você a abrir o texto de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Eu recebi esse vídeo do meu colega Manga. Manga mandou um abraço para todos nós e feliz Páscoa. E disse que não via a hora de estar com a gente aqui. Eu estudei com Manga e é uma pessoa fantástica. João 20 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi estar com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram até o sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro Pedro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, entrando no sepulcro, viu os lençóis, e ele também viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixada num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu a Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe então Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Até aqui. Pai, agradecemos pela tua palavra, por estarmos em tua casa, por servirmos ao teu nome e termos a alegria e o prazer de Cristo Jesus ter nos chamado a viver uma novidade de vida. Pedimos agora, Deus, que a tua palavra fale ao nosso coração essa noite. Pedimos a ti, ó Deus, que a ação da ressurreição venha trabalhar os nossos corações essa noite, e o teu Espírito Santo tenha plena liberdade para moldar, transformar e fortalecer a nossa personalidade, o nosso caráter, e sermos um instrumento hábil em tuas mãos maravilhosas. Para o louvor do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Esse vídeo que nós vimos fala justamente sobre esse momento de Jesus, a última semana de Jesus. A última semana de Jesus foi a semana mais agitada que ele teve no ministério dele.
Logo no domingo de Páscoa, nós falamos isso domingo passado, sobre a entrada triunfal. Jesus entra em Jerusalém para anunciar que o Messias chegou, e ele se declara isso da forma que ele entra, entrando montado num jumentinho. Era a forma como Zacarias havia proposto em Zacarias 9:9, dizendo: eis o Messias. Então ele se declara ser o Messias. Mas mesmo sendo ele o Messias, e se declarando sendo o Messias, ele não pode dormir em Jerusalém. Ele tem que sair de Jerusalém. Ele dorme então no Vale de Cedro. No Vale de Cedro, se você for a Jerusalém, tem várias cavernas onde ele pôde se esconder. E foi uma semana inteira se escondendo em várias cavernas, em vários lugares, para que os soldados não pegassem Jesus. E Jesus faz tudo isso porque ele tem um propósito, tem uma determinação. Ele quer realizar um propósito. Ele quer, na Páscoa, mudar a Páscoa. Ele quer mudar para você, para mim, para a humanidade, definitivamente, o que é a Páscoa. Na segunda-feira ele começa então esse processo de entrar e começar a transformar. Ele entra no templo, expulsa os vendilhões do templo. Ele diz: aqui não é para haver comércio. Naquele momento as pessoas vinham com seu cordeirinho para sacrificar no templo. Então os sacerdotes negavam, sempre colocavam um defeito nesse cordeirinho, sempre colocavam um defeito na ovelhinha, guardava essa ovelha de lado e falava: você tem que comprar uma ovelha nossa, daqui do próprio templo. Mas para comprar a ovelha do templo, você tinha que comprar o dinheiro do templo. Então havia os mercadores, havia o câmbio de trocar o dinheiro pelo dinheiro do templo. Então você trocava o seu dinheiro pelo dinheiro do templo e depois comprava a ovelhinha nos valores que os sacerdote havia determinado. E nisso você pode imaginar quantos conseguiam realmente sacrificar a sua ovelha, sacrificar no templo. E ele disse: aqui não é lugar para ver comércio. E já nesse momento ele está dizendo àqueles que fazem da igreja, da palavra de Deus, comércio. Ele não vai tolerar isso. Nós só temos 3 momentos que Jesus se ira, e esse é um deles, que ele pega o chicote e se ira, e põe os comerciantes, os vendilhões do templo, para fora da sua casa. Nós temos na quarta-feira, Jesus fazendo a ceia com os seus discípulos, instituindo o lava-pés, dizendo que cada um de nós deveremos ter um pacto, uma aliança em Cristo Jesus. Uma nova aliança teria que surgir. É a instauração de um novo tempo, o tempo da graça. O tempo da graça se instaura na Páscoa. A Páscoa abre um novo tempo para cada um de nós. Na quinta-feira, Jesus é traído por Judas Iscariotes com um beijo. E começa o julgamento injusto de Jesus. Ele vai perante os seus acusadores e aceita, mas ele não está aceitando porque ele é pecador. Ele está levando o seu pecado, está levando o meu pecado. Está levando o nosso pecado sobre si. Há um julgamento fraudulento, há um martírio. Sexta-feira, continua o julgamento, levado diante de Pôncio Pilatos, então declaro quem você quer que salve, este ou Barrabás? E o pessoal diz: Barrabás. E Jesus então vai para a cruz. Na sexta-feira da Paixão, Jesus vai para a cruz, aonde só os malditos iam para a cruz. Quando eu estive em Jerusalém, eu fui até esse lugar, o Monte da Caveira, o Gólgota. Até hoje, o formato da montanha é uma caveira, é assustador. Na saída do caminho de Damasco, da porta de Damasco, você dá de frente com esse monte, tem uma cara de uma caveira. E ele vai para esse lugar porque ele decidiu levar sobre si a minha e a sua maldição. Ele decide fazer isso. É colocado num túmulo virgem de José de Arimateia. E ali todos pensam naquele momento, é o fim.
Sábado, todos estão tristes, todos estão, de alguma forma, angustiados, porque todos os sonhos morrem nesse momento. Jesus morreu e está sepultado. Domingo de manhã, as mulheres corajosas se levantam e vão ao sepulcro, imaginando elas como nós vamos remover a pedra e de alguma forma embalsamar o corpo de Jesus. E quando elas chegam, o que elas veem? O terceiro dia, o dia da ressurreição. Elas encontram o túmulo vazio. O túmulo está vazio. É interessante esse momento. Nós encontramos essa passagem nos 4 evangelhos, mostrando para todos nós que isso marcou definitivamente a história do ser humano. Jesus, quando foi crucificado, foi colocado sobre ele as palavras em grego, em hebraico e em latim: este é o rei dos judeus. Para que todo que visse, todo que lesse, iria entender: esse é o rei dos judeus. A história passa a ser marcada a partir desse ponto de uma forma inequívoca. E Jesus escolhe a Páscoa para fazer essa mudança. Ele decide que seria na Páscoa. Por que na Páscoa? O que significa a Páscoa, na verdade? O que é a Páscoa para nós? O que é a Páscoa para você? Eu recebi fazem 2 semanas um texto do Beto, que fala um texto de Luiz Fernando Veríssimo. E a história é mais ou menos um garoto desses, tipo Gabriel, que vai perguntar para o Marco Antônio: pai, o que é a Páscoa? Aquelas perguntas, e aí pai e mãe começam a titubear, o que a gente fala agora, como é que é isso, como é que a gente vai falar? E aí ele começa a perguntar: onde está o coelho da Páscoa? Quem era o coelho? Jesus se chamava coelho? Não, meu filho, só um sacrilégio. E é uma história muito interessante, divertida de ler. E dá a entender que o casal fica perdido na hora de explicar o que é a Páscoa, afinal, e aonde entra o coelho? O que o coelho tem a ver com isso? E os ovos de chocolate, então? O que isso tem a ver com a Páscoa de Jesus? Jesus gostava de chocolate? É interessante porque nesse diálogo nós vemos que ao longo dos anos nós temos que reiterar e entender o que é a Páscoa. Jesus escolhe a Páscoa para mudar a história da Páscoa. Para a gente entender, nós somos herdeiros de uma cultura judaico-cristã. O que significa isso? Uma cultura judaico-cristã. Significa que nós temos valores que vêm do judaísmo, passa pela igreja primitiva e depois a igreja católica, herda a igreja protestante, e eu e você, como evangélicos hoje, nós demos um significado bíblico ao que é ser cristão. O que é a Páscoa? A Páscoa evangélica, eu quero falar essa noite. A Páscoa evangélica ela é diferente da Páscoa judaica. O que é Páscoa judaica? Páscoa, em hebraico, quer dizer Pessah, quer dizer passagem, passar por cima. Páscoa significa a libertação do povo de Israel que sai do Egito. O povo é liberto pela mão de Moisés, das mãos do faraó. E a partir daquele momento eles saem em direção ao Mar Vermelho. E eles se dão com uma situação de bloqueio, de limite, como eu e você nos damos muitas vezes. Atrás, o exército do faraó. Na frente, o Mar Vermelho. À sua direita, uma cadeia de montanhas, à sua esquerda, outra cadeia de montanhas. Ou seja, um beco sem saída. Mas nesse momento, a Páscoa vem significar libertação.
Moisés põe o cajado sobre a água, o mar se abre, eles passam a seco, e quando o faraó, os seus cavalos, o seu exército, todos os seus carros de guerra vão passar, o mar se fecha e esse é engolido pelas águas do Mar Vermelho. Páscoa significa uma mudança a partir de uma intervenção de Deus, libertação. Na Páscoa do judeu, ele come o pão asmo, o sem fermento, porque não teve tempo de fermentar o pão. Ele tinha que sair correndo das mãos do faraó. Ele come as ervas amargas, chama-se maror, para dizer que ele foi escravo, ele viveu uma amargura na sua vida. Ele bebe água salgada. O judeu bebe água salgada para lembrar das suas lágrimas, para não esquecer a sua história. Ele come uma mistura de vinho com maçã e nozes, que chama-se charrosé, que significa, na verdade, lembrar o barro que ele construiu, os tijolos para o faraó, que construiu a pirâmide. Ele come ovo cozido, porque não teve tempo de fazer alguma outra coisa. Ele tinha que fazer um lanchinho para viajar. E a coisa mais rápida era cozinhar ovos e levar junto no alforje. Páscoa judaica significa libertação do povo de Deus, das mãos do faraó, da escravidão, o êxodo e a libertação até chegar na terra prometida. Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante, nós vemos toda essa história. Mas a nossa Páscoa é diferente da Páscoa judaica. Na continuidade, nós vemos a igreja primitiva. E a continuidade da igreja primitiva vem a igreja católica. E a nossa igreja é diferente, a nossa visão é diferente. A visão da Páscoa evangélica é diferente da Páscoa católica. A Páscoa católica, ela é regida pelo sacrifício de Jesus na cruz. Até hoje você entra numa igreja católica, há um crucifixo. Cristo está ali crucificado na cruz. E a ênfase é dizer que Jesus morreu pelos meus pecados. Há uma ênfase sobre a dor, há uma ênfase sobre toda a história de sofrimento de Jesus na cruz. Muitos ritos são incorporados nesse contexto. A Páscoa católica é contada na Quaresma. E o ponto que dá o start à Quaresma é a quarta-feira de cinzas. E o que é a quarta-feira de cinzas? A quarta-feira de cinzas é dizer que aquilo que aconteceu no carnaval, eu estou pedindo perdão. Mas essa não é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não começa no carnaval. A nossa Páscoa não começa na quarta-feira de cinzas. A nossa Páscoa é diferente. Não são 40 dias depois do carnaval. Podemos pensar o que é Páscoa hoje. E a brincadeira é onde entra o coelho na Páscoa. Houve um tempo no Brasil que os pedagogos falavam sobre não associar Páscoa com coelho, porque dá um nó na cabeça da criança. Espera aí, coelho bota ovo? Não, coelho não bota ovo. Quem bota ovo é a galinha. Mas então como é que entra o coelho e o ovo de chocolate, e onde entra tudo isso? E não há criança que consiga entender isso. A Páscoa do consumismo é a Páscoa que vem dos nórdicos, os povos nórdicos, os povos anglo-saxões. Os povos anglo-saxões esperavam a primavera como um momento de celebrar a fertilidade, como um momento de celebrar uma nova vida que começa, um novo ciclo que começa a cada ano. Então o coelho era usado como símbolo de fertilidade. Vem o consumismo e pega essa ideia do coelho, pega a ideia dos ovos dos judeus e transforma tudo isso. E insere, então, a ideia de uma nova Páscoa. A indústria acaba assumindo esse processo
e traduzindo isso como sendo Páscoa. Páscoa é dar um presente. Então começaram com ovos de madeira, que eram pintados à mão. Depois vieram os ovos cozidos, que eram pintados à mão. E tudo isso era para dizer que Páscoa é para dar presente. Páscoa é para dar presentes enfeitados. Em 1215, a Igreja Católica assume oficialmente, na comemoração da Páscoa, esses símbolos, e aí surge a ideia de uma ressurreição a partir de uma esperança e de uma fraternidade. Insurge a ideia de ovos aprimorados que vão ser pintados e vão ser dados como presente para outra pessoa, para desejar para ela uma boa Páscoa. Em 1828, na Europa, aqui na Europa, surge a indústria do chocolate. E surgem os primeiros ovos de chocolate. E a ideia era que você trocasse, então, não mais ovos de madeira, mas ovos de chocolate, para dizer para outra pessoa que a Páscoa é doce. Totalmente distante da Páscoa judaica, que come ervas amargas, dizendo que a Páscoa nos lembra do tempo da amargura. Na década de 20, chegam os ovos de chocolate a Paris, enfeitados com laços, com muitos adereços. Mas essa não é a nossa Páscoa. O que é a nossa Páscoa, então? A Páscoa dos Evangelhos. A Páscoa do evangélico de hoje. O elemento principal da nossa Páscoa é o Cordeiro. O Cordeiro, trazido da herança judaico-cristã, que é sacrificado na Páscoa pelo pecado. É o Cordeiro que João declarou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em Cristo nós temos o Cordeiro pascal. O Cordeiro acaba assumindo esse símbolo profético na nossa vida, na minha vida, na sua vida, e passa a declarar, então, a partir dessa nova Páscoa, que o meu pecado, o seu pecado, foi tirado em Cristo Jesus, que tira o pecado do mundo. Portanto, na nossa Páscoa entra a redenção, entra a restauração da vida. Paulo diz em 1 Coríntios 5, versículo 7, ele diz: Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E é interessante porque Paulo então começa a entender que agora a Páscoa tem um novo significado em Cristo Jesus. Paulo é o primeiro a dizer que Cristo mudou a história da Páscoa, deu um novo sentido a todos nós, o que é a Páscoa. Portanto, a nossa Páscoa, a Páscoa dos Evangelhos, a Páscoa do evangélico hoje, ela é diferente da Páscoa judaica, ela é diferente da Páscoa da ideia e da tradição católico-romana, ela é diferente da ideia trazida pelo marketing e pelo comércio. Ela vem dizer que a Páscoa tem um nome, e o seu nome é Jesus. Ele é o Cristo. Ele é o princípio bíblico para mim e para você. E aí entra então o texto que nós vimos. Momento da ressurreição. Nós encontramos em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Em cada um desses evangelhos, ele vai mostrar para mim uma ótica sobre o que é essa Páscoa. E cada um desses evangelhos vai mostrar para mim e para você aquilo que realmente é o significado da Páscoa. E deixa eu dizer uma coisa para você importante. Esses evangelhos foram os que mais foram contestados. A crítica literária sempre foi aquela que foi buscar algum detalhe naquilo que foi escrito, na narrativa, para dizer: isso é uma fantasia. Como a gente diria no Brasil, isso é historinha da carochinha, né? Ou as histórias da Emília, né? Que a gente pensa em Visconde de Sabugosa, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma visão romântica, uma fantasia.
E cada vez que eles foram buscar nos evangelhos algo que pudesse descrever que aquilo era uma história fantasiada, que era uma ideia que foi romantizada, mas que não era a verdade, acabavam provando o contrário. Que o evangelho ali escrito não era uma visão romântica. Em Mateus capítulo 27, nós vemos esse momento da ressurreição, do versículo 62 até o versículo 66. Depois há uma continuidade, 28, de 11 até 15 depois. Nesse momento em Mateus nós vemos um grande momento, o momento do suborno dos soldados. Os soldados viram a ressurreição, viram a pedra ser removida, viram o túmulo ficar vazio, foram contar para os sacerdotes, foram contar para as autoridades e disseram: não fale isso para ninguém. Subornaram os soldados e falaram para os soldados: quando vierem de alguma forma contra vocês, nós vamos proteger vocês, mas não digam a verdade. E é interessante, porque em Mateus nós vemos isso claramente. A guarda romana é exposta como incompetente, dizendo que os guardas romanos não conseguiram guardar um defunto. Agora, o que era mais perigoso, dizer que Jesus ressuscitou, ou dizer que a guarda romana não era competente para guardar um defunto. É melhor dizer que Jesus não ressuscitou. Diz que ele foi roubado e que a guarda romana é incompetente. O Império Romano é colocado em xeque nesse momento. Como os pescadores podem roubar o corpo de Jesus da guarda romana? A guarda mais poderosa nesse momento da história. Em Marcos, capítulo 16, diz que Maria Madalena, ela vai até o sepulcro. E Jesus se apresenta em primeiro lugar para quem? Para Pedro, lógico, líder bonito, charmoso, é o líder da história. Não. O texto de Marcos diz que Jesus se apresenta primeiro para Maria Madalena, ex-prostituta, ex-endemoniada. E quando ela vai contar para os apóstolos, nós vemos um videozinho que os apóstolos falam: ela está maluca, coitada. Maria Madalena, você sabe quem é Maria Madalena? Mas você sabe quem é Maria Madalena, né? Fazer o quê, né? Maria Madalena. O que a gente vai fazer? E aí, mais uma vez, a história acaba provando que Jesus ressuscitou, porque é Maria Madalena que é a primeira a ser chamada para reconhecer a Jesus. Não é Pedro, charmoso, líder da história, líder da igreja primitiva, primeiro papa da igreja cristã. Não, Maria Madalena, ex-prostituta, ex-endemoniada. E aí nós vamos para Lucas. Lucas 24, versículo 10 e 11, nós vemos que as 3 Marias vão ao sepulcro, e dentre elas está Maria, mãe de Tiago. E quando elas vão e encontram que o sepulcro está vazio, elas voltam para dizer para os apóstolos: o sepulcro está vazio, Jesus ressuscitou. E o que os apóstolos falam? Está maluca, está doida. Maria, mãe de Tiago, nós temos que entender que Tiago é o irmão de Jesus. Nós estamos falando de Maria. A Maria, é essa Maria que eu estou falando, mãe de Jesus, mas coitada, está sensibilizada pela morte do filho, ela está tendo alucinações, isso é fantasia, isso é doideira. Ao invés de se ajoelharem e agradecerem pelo milagre, eles dizem que as 3 mulheres são malucas. João, e chegamos então a João, que nós lemos. João mostra uma mulher confusa. Maria Madalena vai ao sepulcro e ela está confusa. Ela uma hora vê anjos, mas ela não vê que são anjos.
Dois caras sentados dentro de um túmulo, vestido de branco, e ela pensa que é quem? É o enfermeiro. Não, são os anjos. Os anjos perguntam para ela: mulher, por que choras? E ela: porque levaram o meu mestre, não sei onde colocaram. Aí ela vira para trás e vê a Jesus, mas não vê que é Jesus. Ela pensa que é o jardineiro. Você tirou os corpos dele daqui e enterrou não sei aonde. Uma mulher confusa em meio a todo esse processo, em meio a um milagre está diante dela e ela não está enxergando nada disso. E aí nós vemos os dois discípulos. A narrativa fala de Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. O outro discípulo é João, que escreve o Evangelho de João. Mas pela própria narrativa ele diz assim: sou eu entrei, eu vi com meus olhos que a terra há de comer. Não, ele não diz isso. João, ele entra, ele vê os lenços que envolveram o corpo de Jesus e o lenço que envolveu a cabeça de Jesus dobrado à parte. Para você ter uma ideia do que é isso, o sepulcro era um lugar cavado na pedra. E eles cavavam justamente o lugar onde iam botar o corpo. E ali naquele lugar eles veem os lenços, não é o lenço desenrolado, é o lenço ainda enrolado. Algo saiu, transpassou os lenços. E depois que transpassou, separa a parte, o lenço que estava sobre a cabeça, e dobra bonitinho, como diz. Deixa arrumadinho, deixa tudo em ordem. Quem chegar vai poder até tirar uma foto. Tem o seu iPhone para tirar uma foto aqui. O que Jesus está dizendo para nós é que Ele quer dar uma nova mensagem à Páscoa. Páscoa é redenção, Páscoa é libertação, Páscoa é transformação, Páscoa é vida. Páscoa quer dizer para mim e para você que Ele quer tratar comigo e com você um novo alento, uma nova visão. Páscoa, portanto, revela o amor de Deus por mim e por você. Páscoa significa que Deus ama a mim e a você sem nenhuma restrição. Que você é importante para Jesus. E que Ele morre por mim e por você para que se faça justiça a partir de mim, a partir de você, a partir da Páscoa, nós possamos semear uma nova história. Paulo diz que se Jesus não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Por isso Jesus ressuscita e deixa claro isso, e deixa claro com provas contundentes, que nem mesmo os soldados romanos puderam destruí-las. E aí a história muda. Páscoa significa sobre o poder e a misericórdia de um Deus que ama a mim e a você e quer transformar a nossa história. O poder de um Deus que não está satisfeito em ver o seu filho e a sua filha sofrer, então Ele vem e faz parte da história. Ele se encarna, Ele se torna carne, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, para dizer para mim e para você: eu estou contigo, você é o meu filho, você é a minha filha, você é a minha paixão, e eu não vou ficar à parte da sua dor, da sua luta, do seu sofrimento. Eu me encarno, eu me torno carne junto com você, para dizer que eu estou com você. Para que não deixe dúvidas nessa mensagem. Deus sai do seu trono,
da sua majestade em Filipenses e se torna servo, para que eu e você tenhamos uma nova vida, um novo futuro, uma eternidade em Cristo Jesus. Páscoa significa Cristo. Jesus de Nazaré é o Cristo, o Messias. Ele passa a ser o Messias, o Cristo, dizendo significativamente para mim, para você, para o homem, para o ser humano, que ele não somente está dizendo que a Páscoa tem que mudar, mas está dizendo que este homem, o Messias, o Cristo, é aquele que Deus aprova, é aquele que Deus está com ele, é aquele que Deus está dizendo, essa é a nova história que tem que ser contada. Jesus vem mostrar para mim, para você, portanto, que Deus quer que eu e você, como seguidores, sigamos essa visão e compreendamos o que é a Páscoa. E possamos sair daqui e dizer para as pessoas o que é a Páscoa. Páscoa não é mais o significado judaico das ervas amargas, da escravidão, da libertação. Páscoa não é mais há 40 dias depois da quaresma, depois da quarta-feira de cinzas. Páscoa não é coelhinho, não é dar presentes, não é uma Páscoa colorida, vazia de significados, que é difícil para explicar para uma criança que coelho não põe ovo. Mas então como é que a gente dá coelho e ovo na Páscoa? O que isso quer dizer? Colorida, mas sem significado. Jesus está dizendo que Páscoa não é uma libertação política, mas a libertação minha e sua da escravidão do pecado. O texto de Efésios capítulo 4 diz que Jesus vai ao Hades. E nesse momento ele leva cativo o cativeiro. Jesus chega diante do diabo, no Hades, e o diabo, o acusador das nossas almas, aquele que acusa a você, que acusa a mim, todo dia, dizendo que eu e você somos pecadores, ele tem um grande momento da vida dele, ele tem que acusar a Jesus. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todo o pecado da humanidade, e agora vamos dizer, qual é o pecado de Jesus? E Jesus não tem pecado. Jesus não pecou. E nesse momento, então, Jesus vence o acusador. E definitivamente, Jesus não pode ficar no Hades. Então, Jesus leva cativo o cativeiro. Aquele que acusava a humanidade não tem o que acusar a Jesus. Jesus vem dizer para mim, para você, que Páscoa é libertação do pecado, libertação de crendices, libertação de festas pagãs, libertação da carne, libertação da quarta-feira de cinzas. Jesus vem dizer para mim, para você, nesse momento, que Páscoa é uma nova visão. É o tempo da graça. O tempo da graça é instaurado. O relógio começa a correr. A Páscoa é o entendimento que eu sou liberto em Cristo Jesus. Vivo eu pela graça, não pelas obras, mas pela fé. Em Cristo Jesus eu sou liberto. Mas a Páscoa instaura esse momento. O relógio começou a correr, mas esse relógio vai parar, porque o tempo da graça termina com o momento do arrebatamento da igreja, a vinda do anticristo e a tribulação. Portanto, o tempo da graça é esse tempo que eu e você vivemos, mas há
um prazo para isso terminar. Páscoa significa tudo isso para mim e para você. Páscoa significa que Jesus vai, enfrenta ao diabo, nosso adversário, nosso acusador, enfrenta a morte, e nada pode deter a esse, porque ele é o Messias, ele é o Cristo. E ele ressuscita. E ele fala então com Maria nesse momento: não me detenhas, porque ainda não fui para o Pai. Mas diga para os meus irmãos, diz aqui o versículo 17, vai para os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Ele está dizendo que agora estamos juntos nessa visão. Páscoa é a igreja de Cristo, tomando a ordem da história, trazendo um novo significado histórico para a humanidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz, João, o mesmo João, na ilha de Patmos, ele diz: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Isso é Páscoa. Nas mãos de Jesus está a chave da morte e do inferno. Todo o poder foi dado a Jesus. Todo nome está debaixo do nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e confessará que só há um Messias, um Cristo, e o seu nome é Jesus de Nazaré. Páscoa é nova vida. E eu quero convidar você a pensar sobre isso e sair daqui essa noite com essa visão. Páscoa é ressurreição. Deus chamou você para ter uma ressurreição. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Diga comigo, as coisas velhas. De novo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Porque eu tenho, diga, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Amém?